Você já parou para pensar como o comportamento digital do brasileiro se transformou ao longo do tempo, sobretudo na utilização de aplicativos? E também como atos simples, como estar com a bateria baixa no momento de pedir uma operação de crédito online, pode impactar em relação à inadimplência, por exemplo, dessa operação? Pois bem, para falar a respeito disso, eu tô aqui com Gustavo Cruz, que é CEO da Mintec Brasil, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Eu já dei um spoiler a respeito do que a gente vai falar hoje. A gente está com um convidado, que é meu amigo aqui, Gustavo Cruz. Obrigado pela participação, meu caro, que tá voltando aqui, né, a segunda vez. Obrigado você, Bruno. Você teve aqui no primeiro, dos primeiros episódios que a gente teve, cara. Se eu não me engano, foi episódio 7 ou 8. E aí a gente falou também sobre IA, e olha que a gente não tava nem nesse fuzuê de IA. Não faz tanto tempo, já mudou, né? Exato, cara. Então, assim, a gente tem bastante coisa interessante para falar sobre a evolução do comportamento brasileiro na utilização de aplicativos, no seu dia a dia digital, várias correlações legais que vocês têm. E mais do que isso, né? A gente estava até falando antes dessa gravação o quanto que a tecnologia de vocês permite que vocês sejam, cara, mais poderosos que muitos institutos de pesquisa em função do nível de informação que vocês têm e cobrir uma amostragem aí super relevante quando a gente pensa em população Brasil. E eu acho que vai ser legal a gente poder explorar isso. E também como tudo isso impacta perfil de consumo, perfil de crédito e tudo mais. Meu cara, então, muito obrigado pela participação aqui, por estar presente. E, assim, para a gente não perder o nosso jeitão aqui de dia a dia de gravação do Fintech Talks, você falou já brevemente na outra vez um pouco do teu retrospecto, né? Mas pontua aqui rapidamente para a gente as tuas passagens no mercado financeiro e o ano exatamente que a Mintec Brasil começou, cara. Ótimo, obrigado pelo convite, Bruno. É sempre um privilégio e um prazer estar aqui contigo. A minha trajetória passa naturalmente por bancos e financeiras. Tive uma passagem longa pelo Citibank, né, no Brasil e fora do Brasil, conhecendo diferentes mercados e diferentes produtos. E aí já começou a me aguçar uma curiosidade de como resolver problemas bem diferentes com dados também diferentes. Já de volta no Brasil, tive uma passagem numa recuperadora de crédito, assim como também birô de dados. Então, experimentei a compra e a venda, né, de transações de dados para soluções de negócios que também passavam por até mesmo CRM. Antes mesmo da Mintec, eu ainda tive uma experiência numa securitizadora. Sim. Foi importante também para conhecer já mais um pouco o mercado de capitais. E aí, em 2019, né, eu fundo a Mintec aqui no Brasil, com um capital asiático, e também nacionalizando, não tropicalizando, que tem uma grande diferença aí, a gente nacionalizou o que eu aprendi e o que eu trouxe de tecnologia asiática para que no mercado brasileiro a gente realmente funcionasse. A trajetória, apesar de 2019 serem já 6 anos, a gente achou, né, o sweet spot, o PMF, né, o ajuste do produto nos últimos 2 anos e meio. Porque também a gente aprendeu com a indústria. Né? Nunca o que a gente imagina, a não ser que você vá realmente testando, possa ter aderência. E aí, de fato, nesses últimos 2 anos e meio, estou com uma equipe incrível que põe essa super operação de pé. Vale a pena comentar o nome deles, o Gabriel, o Alexandre, a André e o Marcelo, que são os líderes da Mintec junto comigo, que aqui agora, então, já sustenta uma operação bastante sólida. E a parada de vocês, de fato, cara, assim, são dados na veia. E aí, um ponto interessante que você falou a respeito desse lance do capital chinês e tudo mais, né? Assim, dando também um pouco de colorido, a Mintec, ela já existia lá na China, né? Esse foi o primeiro movimento de expansão deles ou já tinha expandido em outros lugares? Eles já tinham expandido na própria Ásia, né? E a Mintec nasce em 2015 com o Payday Loan, né? Que é um empréstimo curtíssimo. Sim, e é daí que vem esse motor, vem toda essa tecnologia, esse conhecimento que a gente nacionaliza para o Brasil em 2019. Porque lá já era um mercado, desde a época de 2015, o Pix naquela época, lá já existia, né? Há muito tempo. Tudo lá começa mais cedo, né? Em termos de inovação.
Então, dessa jornada, a gente entenderam que o Brasil seria um próximo movimento e aí a gente começa no Brasil. E aí, no caso, eles começaram com o Payday Loan, isso evoluiu depois para mais uma pegada mais de dados ou eles ainda também estão no mercado de crédito lá? O mercado global como um todo, e o Brasil não foi exceção, deixou de ser plataformas de apenas uma solução, né, de single product, ou onde você entra, acessa só empréstimo, por exemplo, que era muito que pegava naquela época, e também no Brasil, as financeiras eram assim, né? Se a gente recordar, né, na época de Olé, Fininvest, City Financial, era uma agência que vendia um produto. O mercado evoluiu, passou a demandar uma suite de produtos mais ampla, e a Mintech se posicionou agora com outro nome até internacional, é chamada Min Digital, para oferecer Credit as a Service, Banking as a Service, no sentido de plataformas e serviços de motor de decisão e mensageria. Maravilha. E olhando agora para Brasil, a Mintech Brasil, assim, para quem não conhece vocês, assim, o que você poderia dizer a respeito do que vocês fazem aqui, quem geralmente contrata vocês e como vocês atuam? Também falando o que vocês fazem, que você falou que nos últimos 2 anos e meio aí que vocês deram uma acertada mesmo bem no caminho. Conta também como é que vocês começaram atuando, talvez, e o que virou hoje, né? Claro, claro. Nós somos especialistas em captura, transformação e entrega de soluções analíticas para oportunidades de negócio, a partir dos dados do celular. Isso é muito novo no mercado brasileiro. A gente realmente ajustou nosso formato de entrega, porque antes a crença era que o dado bruto seria uma forma fácil de fazer uma primeira adoção. Só que o aprendizado e a técnica de fazer desse dado bruto uma oportunidade de negócio de fato, com PNL, com ROI no fim da linha, o mercado precisou de ajuda e precisa de ajuda. Porque hoje em dia não é mais apenas uma fonte de dados a mais que toda organização precisa digerir, né? São várias fontes. A gente está falando já de cadastro positivo, de Open Finance, né, de Open Banking. E uma enormidade de outras fontes externas e internas que são pontos de dados que um cuidado que todas as empresas têm que ter é de fazer gerar valor, senão vira um entulho digital. Exato. No fim do dia, acumula custo, porque na nuvem você carrega esse custo, e se não gera resultado, você não progride isso. Então, a gente tracionou, na verdade, toda a nossa energia, não só para a tecnologia e entrega do dado bruto, mas principalmente o fomento sobre oportunidades a partir desse dado bruto. Então, a gente agora já tem uma entrega que o dado bruto serve mais como um aspecto de auditoria, e o que a gente tem pronto são flags e segmentações e scores. Porque a gente aprendeu ao longo desse tempo também, e a gente vai falar bastante sobre isso, as variáveis interessantes, né? No começo, lá atrás, a gente falava a percentual da bateria sempre foi um chamariz, né? Sim, sem dúvida. Mas agora a gente tem outros aprendizados, e esses aprendizados a gente potencializa para toda a nossa carteira de clientes. Então, inicialmente, vocês estavam trazendo dados brutos, fazendo a coleta desse dado pelo celular, né? E depois vocês também entenderam que todo o valor agregado que vocês têm para oferecer. Imagino também que, dependendo do setor, você também tem traz todo um parâmetro junto e Sim. uma série de formas de analisar esses dados, né? E flags diferentes, né? Então, vocês cobram como? Como funciona uma empresa típica aí que vem a buscar o serviço de vocês? Como é que é esse processo? A gente atende multissegmentos. Óbvio, a gente fala muito de bancos porque é um cacuete até meu e da equipe. Mas a gente já expandiu e vem expandindo para outros segmentos como serviços e varejo. É uma próxima frente que a gente realmente está em franca expansão. São grandes corporações ou médias corporações que têm como principal canal de relacionamento o aplicativo. Isso é importante porque, no fundo, é daí que vem essa riqueza de dados. Se é uma operação com muito canal de contato offline, ainda em agências ou até via websites, essa tecnologia não é o nosso foco, porque a gente entende que, pelo aplicativo, a gente tem uma riqueza maior e uma oportunidade maior. Sim. Então, a partir do momento da contratação, a gente faz o deploy desse componente tecnológico que turbina o aplicativo de uma maneira legal, leve, sem ruído.
Vale comentar que desde o início a gente nasce completamente compliance com segurança cibernética, LGPD. Todas as coletas são sempre ocorridas após o opt-in, o consumidor tem transparência disso e tem autonomia para pedir exclusão, além de não causar nenhum tipo de impacto sobre esse componente tecnológico na experiência do cliente, porque não consome bateria, não consome banda de dados, porque no fundo a gente vem especializando essa tecnologia constantemente. Sim. Não é uma solução que lá em 19 ligou a chave e funcionou, não. A gente vem transformando isso. No começo eu tinha 42 variáveis, hoje eu tenho mais de 100 variáveis. E hoje eu já cheguei a 30 milhões de brasileiros avaliados pela nossa plataforma. Caramba, isso é muito representativo. E aí, fechando a resposta, a forma de cobrança ela acaba sendo por usuário único no mês. E é interessante, porque é diferente de... Se eu cobrasse a coleta, porque é todo login, toda vez que ele acessa, e a gente vai falar na dinâmica do dado, que é super interessante, eu seria um ofensor, um agressor de custo. Sim, e um paradigma dizendo, não, eu te cobro mais toda vez que o cliente usa mais seu app. Mas caramba, mas eu quero que meu cliente use mais seu app. A coisa é paradoxal. Exato. Então, a nossa forma de modelar o negócio, e é absolutamente sustentável, que a gente deduplica, a gente analisa dentro do mês corrente quantos usuários únicos acessaram, quantos clientes únicos acessaram. Nesse período, ele cai numa tabela cascata e assim a gente segue. Fica um custo super atraente e não agride a proposta dele de valor. Muito bom, é bom ponto. Bom, já entrando no tema que a gente meio que já ventilou aqui, a gente já ventilou no começo, né? E eu não esqueço que, inclusive, vale falar que a Mintec foi vencedora de uma das edições aqui da competição de pitch de fintechs do Febrabantec. E eu lembro que você me impactou a mim e outras pessoas que estavam próximas. O lance da bateria que a gente colocou, que acho que foi a grande esquinha que você colocava nos pits e que, por ser muito diferente de tudo que a gente tinha visto, chamava muita atenção. Então, assim, vou querer ouvir essa história de novo. Claro. Acho que para a audiência aqui também ter um callback até aqueles que escutaram. E entender também, assim, além desse case, o que mais você pode contar em relação a premissas interessantes e curiosas que foram testadas por vocês nessas correlações, porque no final do dia também, uma vez que você está junto a um aplicativo de um cliente, você também consegue ter uma visualização bem ampla desse uso. Sim, não, perfeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente, de cara com uma rápida modelagem, a gente conseguiu entender que uma das centenas de variáveis que para um score dava uma nota final para um consumidor, uma dessas centenas de variáveis era o percentual da bateria no momento da aplicação do empréstimo. E aí, como naturalmente a turma vem de banco, a gente analisa com as mesmas metodologias, que pega uma variável, abre ela e vê se ela, e checa se ela ranqueia, se ela ordena mais inadimplência e menos inadimplência. O tradicional disso tem várias formas, as variáveis, e aí parece que então o percentual de bateria era forte, dizendo que quem tinha, eu lembro perfeitamente, quem tinha menos de 34% de bateria 34, tinha 45% de inadimplência. Caramba. E quem tinha mais... Isso situa o pessoal um pouquinho. Isso nós estamos falando qual momento que a gente está falando. Na hora da contratação. O cara entrou no aplicativo de um cliente. Quero empréstimo. Quero empréstimo. Clicou nesse botão, 34% de bateria. Se tiver isso, 45% de chance de inadimplência. Se tiver 75% ou mais de bateria, a gente analisou abaixo de 15% de inadimplência. Atenção, disclaimer importante. Só esse dado não resolve crédito. Sim. Só esse dado nunca vai tomar decisão por crédito. Sim. É uma análise que a gente expurga todas as outras variáveis e entende que é uma variável forte para entrar numa nota. Sim. Então ela ajuda várias outras variáveis. Mas claro, de cara eu saquei essa porque era uma coisa que a gente nunca tinha visto uma abordagem. Exato. E a missão e a forma e a validade de demonstrar isso não é botar que a bateria vai resolver a vida de crédito no Brasil. Claro que não. Mas é dizer que dado digital é forte. Sim, sim. E aí a gente começa a entender que várias outras variáveis começam a fazer sentido. Algumas muito óbvias. Percentual de bateria faz sentido porque a gente começa também a derivar, e esse é um assunto novo que a gente vai falar, sobre o quão tecnológico é o celular. Sim. Celular velho não segura carga de bateria, celular velho é de uma pessoa que tem uma renda baixa ou limitada, que não está tendo nem recurso financeiro para trocar de celular. Então, se você troca essa linha de percentual de bateria por renda, é o que a gente sempre avaliou.
uma renda mais inferior, é um potencial de inadimplência mais alto. Sim. E o oposto é verdadeiro. E aí a gente começa a ficar mais confortável, então, em conviver que dados digitais têm uma correlação forte com crédito. Sim, e é bem fora da caixa. E, na verdade, nos dias de hoje, cada vez mais você quer mitigar fatores aí que levam à inadimplência, tem que olhar tudo e uma vez que você consiga encaixar na equação e entender como isso compõe, né, uma análise é importante. E a partir daí, você também, tiveram outros cases interessantes que você pode dizer? Sim. Além de crédito, como eu comentava, a gente começa também a ampliar a nossa solução para outras aplicações. Uma delas é sobre fraude e prevenção à conta laranja. Isso está conectado também com apostas e bets que a gente já fala, que tem casos legais para comentar. Mas sobre conta laranja e prevenção à fraude, a gente começou também a avaliar não só o comportamento do indivíduo em relação ao que está instalado, mas o comportamento do aparelho. Exemplo, se é um aparelho muito simples. Entendi. Se é um aparelho que tem poucos contatos gravados. Também é verdade. Porque aí não deu tempo nem do cara, não é algo de uso, né? Eu não acesso a agenda de contatos de forma alguma, porque, né, voltando, a LGPD não me permite isso. Sim. Mas eu conto quantos contatos gravados tem. Você sabe quantos contatos você tem? Nem faço ideia. Hoje a gente transfere nuvem para nuvem, né? Um para outro. E para quem faz uso de fato é legítimo, você vai acumulando essa quantidade de contatos. Potencialmente eu sei o seu. Mas como eu não sei a chave da minha base, mas a média do brasileiro é de 800 a 900 contatos. Sério? Você, como um cara Média? De muito relacionamento, você deve ter 3.000 a 4.000 contatos. Caraca, fácil. Olha aí. Agora, imagina se aparece uma operação financeira que está pedindo empréstimo pela primeira vez de um cliente que foi aprovado ontem, a abertura de conta, e é um celular que tem 100 contatos, 50 contatos. Foge muito do comum. Nossa, isso é realmente um flag, cara. Quando a gente fala sobre isso, fala assim, mas é óbvio. Mas é óbvio. É que a gente nunca teve acesso a essa informação. Sim. E eu te entrego essa informação toda vez que ele faz o login. Nesta conta, eu digo, deste celular. Se, por exemplo, a minha conta foi fraudada, ela está sendo usada em outro celular, eu já digo, opa. E correlação desse caso é em relação a ser uma conta laranja? Nesse caso, fraude. Fraude. O cara fraude. Ele está tentando, de uma forma, ele roubou seu login, sua identidade, está acessando por outro celular. Conta laranja tem um aspecto interessante que a gente chamou de celular vazio. Porque também, como comportamento do ser humano, é trazer... O que é comum um brasileiro ter? Carteira de trabalho, carteira digital de habilitação, Gov.br. Isso é meio que comum, né? Então, se você tem vários celulares acessando o seu banco, né, fazendo transação financeira, a princípio, que reconhece o indivíduo, ele é verdadeiro. Porque conta laranja tem outro problema, tem um problema de quadrilha. É um indivíduo verdadeiro, né? Só que ele está ali só para passar o dinheiro, uma conta de passagem. Sim. Mas já é uma pessoa que abre uma conta de relacionamento com você num celular já quase virgem, um celular novo. Sim. Então, esse tipo de perfil, a gente começou a entender que tinha uma probabilidade alta de ter uma transação em conta laranja, porque a gente aprendia isso junto com os próprios bancos, né? A gente tinha marcação sobre quem foi e quem não foi no passado. Então, como eu tenho um histórico de dados desse banco, por exemplo, de 2024, sobre todas as coletas, todos os clientes que acessaram, ele me devolveu, olha, em 24 eu marquei que essas transações foram conta laranja. Sim. O que você pode me explicar sobre essas transações fraudulentas, essas transações suspeitas? E a gente explica e traz modelos. E eu trago um modelo dizendo, olha, alta propensão, baixa propensão de conta laranja em função dos dados do celular. Olha só. Então acaba sendo muito rico. E aí não só vazio, mas ocupado por uma representatividade diferente. Muitos bancos digitais. Porque o sujeito da conta laranja, o que ele faz? Opa, recebi o crédito aqui, eu distribuo via Pix para várias contas digitais que eu já tenho também aberta, porque depois eu derrubo essa conta. No fundo, é um celular que serve só para isso. É um celular e uma pessoa de passagem. Sim. Então, é um celular meio que novão. A maioria dos aplicativos são aplicativos de bancos, de contas digitais. Então, é um perfil muito claro. E é interessante que a instituição, muitas vezes, sem usar uma tecnologia como a de vocês, não tem condição de ter essa informação. E o que acaba sendo interessante também não é que... então o problema são os bancos digitais? Óbvio que não.
Mas a gente percebe também que são bancos digitais pouco conhecidos. Ah, também tem esse aspecto. Tem. Se são bancos digitais pouco conhecidos, o QIC, o Know Your Customer, o onboarding do cliente novo, ele pode ser mais frágil. Para tentar botar mais gente para Então, mais gente abre com uma fluidez de abertura de conta mais simples, você transaciona rápido, tickets altos, transações de débito e crédito altas, sem tantas travas, pronto. Aí você já tem um ecossistema que facilite isso. Então, no nascedouro dessa transação de quem pode sofrer um ataque de conta laranja, eu já aponto, olha, aqui tem um celular, um device e um comportamento diferente. Que legal, que legal. Não, esses cases aqui, pra mim a gente navegaria bastante nesses cases. Tem bastante coisa. Se tiver mais algum é pra contar, mas enfim. E aí que é o grande ponto que a gente também falou no começo, né? Assim, já que tem essa capacidade de acesso a informações que são pouco triviais, que dizem muito a respeito de um comportamento digital, porque, na verdade, como diz o celular, diz mais... O que você tem no seu celular diz mais a seu respeito do que muitas coisas, né? Então, sobre preferências, sobre como você utiliza seu tempo, como você se comporta, né? Então, essa capacidade é realmente algo bem valioso. E no final vocês também conseguem ver também a evolução desse comportamento e também o crescimento de players digitais também, né? Por download. Às vezes o cara tem baixado aí novos players. Você pode traçar um pouco de um paralelo evolutivo aí entre desses dois elementos, né? Ou seja, a transformação no comportamento com a ascensão de players digitais, não necessariamente do meio financeiro, mas até varejo, eventualmente. A gente percebe como tendência, acho que até para o mercado latino-americano, que a gente está inserido, o consumo. O consumo sempre vai ser uma ponta de lança de comportamento. Sim. E disso a gente percebeu assim, claramente de uma velocidade assustadora. São os aplicativos e são as empresas de e-commerce chinesas. Temu, Shein, Shopee, elas ramparam, elas cresceram. Sim. A penetração delas na participação dos celulares brasileiros decolou. E qual foi a data de virada de chave? A gente está falando aí nos últimos 6, 8 meses. 6, 8 meses? Muito rápido. Caramba! Porque o pulso que a gente tem... A gente volta um pouco no conceito da Mintec que é válido, é um pulso muito dinâmico. Números de hoje. A Mintec hoje coleta 22 milhões de capturas por dia. Então, hoje, tem 22 milhões de logins de celulares no Brasil, que é o sujeito a aceitar, a autorizar a coleta e clicar no botão de login, eu faço essa captura e registro na nuvem que veio deste cliente, deste consumidor. Sim. Se ele acessou nos últimos 30 dias uma vez por dia, eu tenho 30 coletas desse indivíduo. Hoje, além de 30 milhões de brasileiros únicos que já passaram pela nossa plataforma, a gente tem 3 bilhões de coletas. Então, eu não tenho fotos, eu tenho filme. Sim. E aí, nesse filme, eu consigo ver a velocidade de um pulso de uma resposta muito rápida. Sim. Depois a gente fala também até uma solução nova de CLT, CLTista, que é para o mundo de consignado privado quente. Porra, legal. Mas falando então dessa participação de e-commerce, a gente percebe, passou Submarino, passou Decolar, passou várias plataformas consolidadas no Brasil, já está brigando cabeça com o Mercado Livre. Caramba. E é tudo impulsionado para consumo. Sim, né? Sim. E a frequência desse uso também alta? Como é que como a nossa solução é uma solução que preconiza a segurança, a estabilidade e não impacto na experiência do cliente, a gente não faz monitoramento. Sim. Até porque seria impossível justificar para um juiz dizendo que eu estou 24/7 dentro do celular do cara. Sim, claro. Né? Mas o que acaba sendo interessante é a atividade, no quanto os aplicativos estão atualizados. Porque isso eu consigo, posso ver, e é transparente, os clientes sabem, e a gente modela sobre isso também. Porque eu não sei, além de saber a data que ele foi instalado, isso é interessante porque você não manipula. Sim. Né? Eu sei se esse aplicativo está atualizado ou não. E se está atualizado é porque o cara fez acesso recente. Está usando. A maioria das plataformas digitais hoje, os sistemas operacionais, hibernam no aplicativo que você não usa. Para poupar bateria, poupar memória. Ele até às vezes tem algum e te avisa. Quer deletar? Né? Porque ele sabe que a memória sempre vai ser uma disputa de espaço, tá tudo mais pesado. Então a gente vê isso também. A atividade que fica na ponta do consumo.
E, claro, na parte de bets e apostas. Isso eu quero entender realmente como isso tem... Surgiu. Isso não tinha. Isso surgiu quando, cara? Assim, que vocês começaram a passar no radar? Um pouco mais de um ano, porque os bancos também vieram muitas da encomenda dos bancos dizendo... Porque também hoje a gente começa a ver vários movimentos, né? Assim, a gente viu movimentos, por exemplo, de isso começar uma conversa a respeito de isso ser avaliado dentro de um score mesmo, isso das instituições falando, o próprio Nubank, quando você vai mandar o cara, eles vai criar uma mensagem para avisar, olha, como você tem certeza que você quer fazer isso. E obviamente nós estamos falando, e talvez eu já falei até com outros convidados, essa percepção errada que às vezes o brasileiro tem de que isso é investimento também. E aí a coisa azeda. Não é. Eu gostaria de responder que seja, mas não é, até por uma questão que os números dizem. Né? Como é recente, as análises mais consolidadas elas acabam acontecendo mais recentemente. Sim. E com a gente é uma forma rápida de medir porque você tem a confirmação que é bet. Que é a aposta. Sim, sim. Né? Que não a transação, mas que o indivíduo é um heavy user ou não. Sim. Se você tem um aplicativo de bet, eu tenho 10 aplicativos de bet, a gente não é diferente. Total. Isso eu falo pro banco. Olha, Bruno tem eu tenho 10. Você vai tratar igual? Vai dar o mesmo cartão? Mesmo empréstimo? Não vai. Sim. Por que também? Nesse último ano, a gente passou a analisar junto com os bancos a performance de inadimplência, igual foi para o percentual da bateria. Sim. O próximo gráfico que eu vou te trazer é número de bets aplicado. Aliás, boa ideia, vou fazer esse gráfico para você. Número de aplicativos de bets vis-a-vis inadimplência. Sim. É igual bateria. Caramba, olha isso. Tá discriminando muito forte, até por um aspecto de descontrole financeiro. Que também tem a ver com instrução, e é uma cadeia de tudo eventos. Embarcado, né? E antes era o famoso tigrinho, que eram jogos de azar. Sim. Agora, não é mais só jogo de azar, e o que a gente vê crescendo é isso. São tem jogos... engajamento, aposta esportiva, né? Exato. Outro engajamento, porque não é só você uma roleta que você clica e vê se dá certo. Você tá apostando num jogador, num time, numa marca... O engajamento é muito mais forte. Né? E daí a gente vê, né, já trazendo um pouco até para o mundo de antifraude e conta laranja, que vale resgatar esse ponto, a gente vê também nesses celulares suspeitos muito bet, muita cripto. Também, olha só. Porque cripto você transaciona o volume de dinheiro rapidinho. Olha só. Se você tem... É muito diferente um celular ou um indivíduo que tem 10 aplicativos de cripto e você que tem um. Sim. E o outro não tem 0. Sim. Então, diz muito a respeito do perfil, mas o mix aqui é que, como você falou, não é um single point aqui. Os vários pontos, quando você vê, você forma uma... Você vai combinando, uma massa crítica. Assim. Claro. Então aqui, né, aí você traz outro radar. Poxa, ele tem bastante aplicativo de aposta. Tem bastante aplicativo de e-commerce. Tem um celular bem básico. A gente desenvolveu até um score que dá uma nota. Celular de entrada, celular mediano, celular premium. Eu dou essa nota. É 1, 2, 3 ou esses nomes. Sim. Porque eu levo em consideração tamanho de memória física, tamanho de memória RAM, definição da tela do celular, que são todos dados que eu capturo a todo milissegundo que ocorre a coleta. Sim. Hoje, 22 milhões de vezes eu estou coletando qual é a bateria, qual é a memória disponível em cada celular que está fazendo login. Sim. Isso então diz se o celular é caro ou é barato. Sim. Ele tem muito bet, ele tem muito e-commerce, tem um celular básico, não tem nenhum aplicativo de renda, ele não é motorista, não é entregador, não é nada. Esse é o combo da desgraça, né? Realmente... Tudo bem, ele pode não estar negativado. Sim, pergunte para ser. E sim, ele merece um produto financeiro. Claro, mas é porque isso é... Mais ajustado. Com certeza. Claro que ele merece um sim, mas mais ajustado. Se você vai dar um sim mais gordo, para quem? Que é o oposto. Sim. Não tem nada disso. E tem aplicativo de renda, por exemplo, que ele é motorista, entregador e revendedor. Enquanto você daria R$500 ou R$1.000 de cartão para cada um, aqui você vai dar R$100 para ele provar o valor dele pagando... Né, pouco a pouco ele vai conseguir provar. Sim. E isso aqui você vai dar 1.500. Porque ele precisa até para poder abastecer. Exato. Então você começa a ser justo nas duas pontas. Sim. Ou então, o que provavelmente em determinados mercados, em momentos econômicos, a gente está num desses, é dizer não para os dois.
Eu digo, não, porque eu estou num momento de incerteza, eu vou negar os dois. Com a minha tecnologia, você vai poder dizer sim, mas ajustado. Para as instituições nesse momento, realmente dá muito mais manobra, uma decisão muito mais calculada, né? Sim, sim. Eu lembro de uma conversa que a gente teve também a respeito de NFC, né? Cara, a base, pegando um pool aí de 30 milhões aí de brasileiros que vocês, de certa forma, acessam, e se você pensar isso em população economicamente ativa, porra, é bastante gente. Muito relevante. Como é que geralmente está o perfil em relação, por exemplo, à base de aparelhos com NFC? Porque, novamente, assim, isso é uma coisa que eu sempre faço disclaimer, de qualquer pesquisa que a gente vê. A gente vive muito dentro da bolha, e às vezes as pesquisas elas reforçam um pouco essa bolha, somente a bolha aqui da gente de São Paulo, Faria Lima, o centro financeiro, e aí você fica achando que o Brasil é uma representação disso, e muitas vezes não, às vezes... Eu queria só pegar esse recorte seu em relação a como está essa composição. A gente tem sempre produtos novos que estão mirando novas tecnologias. Recentemente a gente teve aí o Pix por aproximação, que tem a ver com NFC. É claro que um dia o celular básico vai também aceitar essa tecnologia, mas como é que está essa base hoje aí? A gente teve uma surpresa grande, porque a verificação dessa informação, ela confirma que, de fato, a pirâmide de renda do Brasil é achatada e por isso tem celulares mais básicos, tem celulares que não tem NFC disponível. Então a gente fez um estudo para um dos clientes nossos que a gente checou que metade da base dele não tem NFC. Caramba! Não é que tem e não está desabilitado, o consumidor não sabe usar. Não tem. E aí até para desenvolvimento de produto, o cara consegue ter uma... Vou desenvolver sim, mas para essa metade. Ou o que eu vou desenvolver para quem, né? E NFC, sem dúvida, vai ser um componente muito forte daqui para frente, porque tudo vai transacionar nisso, né? As próprias maquininhas, né, tem um incentivo muito forte. Vai passar por uma questão cultural também do usuário, do consumidor, né? Ter confiança de fazer uma transação financeira aproximando o cartão, o seu celular, de um celular de outra pessoa. Exato. O Tap to Pay também, que a gente já abordou aqui, a tecnologia que você... mas, obviamente, tem esse gargalo, né? Então, a gente consegue apontar muito rápido e o que acaba sendo interessante, a gente tira uma primeira foto, porque eu tenho esses dados já prontos. Eu respondo para ele na semana seguinte, olha, metade da sua base não tem. O que eu posso me comprometer, o que eu posso ligar enquanto serviço para ele e dizer, toda semana eu atualizo. Entendi. Eu digo, por quê? Claro, esse número vai crescer. Sim. Né? Porque eles vão trocando de celulares. Ou será que não é uma oportunidade de fazer financiamento de celular com NFC? Você falou um ponto aqui. Isso é um ponto que orienta também essa questão dos dados que vocês conseguem mapear, desenvolvimento de soluções, produtos e inclusive até tentar entender a assertividade de certos movimentos que ele mesmo toma no aplicativo dele. Claro. Né? Isso tem sido traduzido dessa forma também? Porque o que a gente também fala bastante por aqui e que você sabe bem que é uma pauta quente. Todo mundo está atrás hoje de principalidade, né? Esse é o grande papo do mercado. O mercado está tentando buscar meios de você estar dentro do seu ecossistema ou às vezes... a partir do acesso do seu aplicativo, você também acessar outras soluções e tudo mais. E, por outro lado do espectro, a gente tem aquela informação amplamente divulgada. O brasileiro tem, cada vez esse número aumenta, 5 contas, 6 contas para o brasileiro. Novamente, gosto de relativizar para entender que o Brasil é um colosso de país e muitas vezes a gente está falando de um recorte bem... que é a diferença da amostragem que vocês têm e a amostragem real. Consegue trazer um pouquinho mais de contexto e colorido para a gente em relação a como você está vendo a movimentação, principalmente dos players financeiros que estão com vocês em relação à principalidade e como está essa questão do brasileiro com múltiplas contas, tirando os casos que você citou cara que tem múltiplas contas por motivos escusos. Tem esse aspecto. É um ponto que os bancos estão bem atentos. Não só bancos, mas qualquer plataforma. Né? Sim. É tanta opção que o brasileiro tem realmente, de fato, milhares de opções de download. Trago outro número. A gente já passou dos 350 mil aplicativos disponíveis na loja. 350 mil? Então, pega o seu celular, você tem 350 mil opções de coisas para baixar. Não cabe, né? Sim. Então, o poder de decisão, o poder de encanto que você tem que ter para que um indivíduo baixe o seu aplicativo e o mantenha, tem que ser muito relevante. Sim. Porque é muita opção. Cada vez mais vai ser, né, mais opção.
porque também começa a brigar né, com tamanho, com disponibilidade de bateria, porque antigamente os aplicativos que não existiam, deixa eu dar aqui um exemplo, aplicativo de rede de posto de gasolina. Sim. Antigamente não existia isso, ou pouco existia. Tem distribuidoras, mas agora começa a partir das redes, né? Como Grau e outros que também, só aqui de São Paulo, mas no Brasil tem. O celular começa a ser disputado por espaço de memória para outros aplicativos que não tinham demanda de existir. Sim. E que às vezes é pontual a utilização. Exato. Né? Então, provavelmente, você vai baixar um aplicativo de uma rede de posto de gasolina e vai deletar o outro que você não está usando. E pode ser seu banco. Sim. Porque é uma conta que você já fechou, quer fechar, ou um e-commerce. Sim. Porque está apertado ali. Então, essa disputa por espaço de memória é quase a mesma disputa por audiência. Sim. Na verdade, você começa aí para depois ter audiência. Né? E aí vale aqui um parênteses importante. A nossa tecnologia não pesa em nada, não adiciona peso nenhum ao aplicativo que nos contrata. Isso é importantíssimo. A gente faz questão de sempre desenvolver isso, porque senão eu não vou ser atrativo para uso. Uma ferramenta tem um peso de 500 KB. Sim. Nada além disso. Bom, então a gente vê nessa transformação uma infinidade de opções de ofertas de produtos. E a gente começa a fazer trabalhos específicos de... esse é um segmento de clientes que gostam de cartões gratuitos. Sim. Esse é um segmento de clientes que gosta de cartões de pontuação e de milhagem. Uhum. Esse é um segmento de público que gosta de cartões de meio de pagamento. A gente subsegmenta ofertas de valor que não é só cartão de crédito. Dentro de cartão de crédito, a gente tem já um subset aqui de mais 10 soluções de cartões para gerar um valor agregado para dizer, olha, então... Vamos monitorar, obviamente o banco já sabe, mas além desses, eu estou te recomendando que tem outros bancos que não estão na sua lista que estão ganhando relevância. E também entender que seu público às vezes se importa mais com esse aspecto de milhagem ou de qualquer coisa do que só limite. E aí a gente começa também não só a falar de crédito, a gente fala de momento de vida. Sim. Você não tinha YouTube Kids instalado, instalou YouTube Kids, você foi pai. Ou você se aproxima de relacionamento com criança, você é um tio, mas o tema criança te importa. Eu não sei o que você vê e não posso ver o que você tem em todos os aplicativos, mas eu sei o dado importante que você, agora uma temática importante da sua vida é paternidade. E aí para personalização de ofertas também, eventualmente, é uma coisa... O que mais tem é marketplace dentro de banco ou banco dentro de marketplace. Sim. Hoje você pode ter conta corrente, conta digital no aplicativo de táxi. Sim, sem dúvida. Quando que a gente já pensou nisso? A gente mal pensava em pedir táxi por aplicativo, agora você pode ter uma conta. Então, se você não direciona isso, de que adianta eu ser um usuário de aplicativo de táxi se a oferta para a conta que ele está me oferecendo não fala nada com os bancos que eu já tenho? Então, exemplo, se essa empresa de táxi me contrata, eu consigo dizer, olha, o Gustavo já tem esses bancos, faz uma oferta direcionada nesta linha. O e-commerce, sabendo que é pai, o óbvio, vende fralda, não vende mais cerveja. Né? Instalou o Waze, não tinha, comprou um carro. E aí eu já aproveito e faço um gancho do CLTista, que é um timing importante, no momento de mercado que a gente está, né, não só de economia, mas também de produto, né, o consignado privado vem para mudar esse panorama. A gente consegue ter uma leitura muito rápida se era uma pessoa desempregada que se torna empregada. Porque quando você se emprega formalmente, o que você usa? Aplicativo de benefício que o seu contratante está te fornecendo. Sim. Né? Então, a gente, com um pulso, né, eu consigo dizer, olha, essa pessoa que não tinha emprego e que até está te devendo, acabou de se empregar. Ela não vai te ligar amanhã feliz para te dar notícia. Além da mãe e do pai que ligou, né? Sim. Não vai te ligar. Liga para ele e faz uma oferta legal. É um momento. Aí você encaixa timing, contexto. Puta, isso é uma coisa que a gente isso que as empresas vão ter saída, e não é por rede social, porque rede social você é o que você quiser. Não é por cookie. Não é, porque cookie tem muita poluição de curiosidade. E também, muito menos, por áudio. Que a gente sabe que os nossos provedores de tecnologia acessam no áudio do celular, mas que transformam isso em lixo para a gente. Então, é ser absolutamente hiperpersonalizado na prática. Sim. Isso é realmente um reflexo, como eu falei, do que é você como
pessoa ou do momento de vida está muito refletido no hábito do app e tudo mais, né? E que você, aproveitando esse gancho rapidinho, cara, assim, como é que você tem visto esse movimento que, assim, a gente também tem algumas plataformas, principalmente de mensageria, né? Notadamente aí a Meta, tentando trazer cada vez mais, tirar o cara do app e trazer para dentro. Obviamente que você fortalece como um aplicativo que está no celular de muitos brasileiros, a maioria dos brasileiros, imagino eu, o WhatsApp. Isso, você tem refletido isso de alguma forma? Isso, de certa forma, tira um pouco do teu ambiente, né? Porque aí passa para dentro do ambiente deles, né? Eu acredito que tem muito os aplicativos e as empresas que desenvolvem aplicativos... desenvolvem não, mas as empresas que têm o aplicativo como principal canal de relacionamento com o cliente estão cada vez melhores. Que no fundo são os nossos contratantes, né? Ah, sim. Mais robustos. Eu acabo conhecendo muito, né, a experiência do cliente, a tela a tela. Tá muito legal. O que o brasileiro consegue desenvolver hoje em dia é de ponta, claro. É de altíssima tecnologia, de flexibilidade. A gente tem que estar sempre na camada superior de prover esse serviço. Então, eu acho que as empresas sempre vão ter esse cabo de guerra de trazer essa atenção à tela deles. Sim, claro. Vão dar acesso a fazer negócio dentro de WhatsApp? Com certeza. Mas eu ainda acredito numa letargia. Tanto é que a função de meio de pagamento instantâneo da WhatsApp surgiu há um bom tempo e aí ficou. Né? Mas eu entendo que, obviamente, nós temos caras parrudos. Para esse cara parrudo, eu acho que é complicado o cara sair de app. Mas para um monte de outros aplicativos é facilmente substituível. Por exemplo, um aplicativo ninguém vai montar um aplicativo para restaurante só para você fazer uma reserva. Hoje em dia, se o cara faz isso dentro do WhatsApp... Companhia aérea. Muitas vezes, para agendamento e tudo é mais fácil fazer lá. Você pode até gerenciar a milha dentro do aplicativo, mas é mais uma coisa para você administrar, né? Claro. Mas eu entendo que propostas de valor mais robustas façam mais sentido. E nesse sentido, pegando o gancho, se me permite, eu acho que tem muito a ver com o canal de atendimento. Sim. Talvez o canal de relacionamento, de manutenção de saldo, talvez ainda sigam os dois, né? Você vai ter menos interação, talvez, né? no app Origin, e vai usar o WhatsApp como canal. E aqui a gente entra no papo, né, de IA generativa e LLM. Exato. Além de machine learning, que são muito combinadas com o meu jogo. Porque de nada adianta você ter uma super ferramenta generativa de uma conversa natural, incrível, se você não sabe que é a pessoa que você se tornou pai. E a programação está tentando vender cerveja. Sim. Exagerado, né? Ou então, não sabe que você tem uma condição melhor de repagamento de dívida ou você tem uma condição melhor para um crédito imobiliário e está te oferecendo uma taxa pior. Claro. Então, essas coisas se falam muito. O canal digital não tem mais, né, marcha atrás. A gente não vai voltar para o mundo offline. Sim. Mas o que vai realmente agilizar, e daqui a pouco nem mais o WhatsApp vai ser uma ligação de vídeo. Sim. Né? Que vai sempre demandar no back-office, né? No back-end, a inteligência de saber quem é que está falando com você. Antes da chamada começar. Sim. Não, total. E corroborando com isso, né? Acho que dá para poder falar também um pouco de IA generativa. Mas antes disso, eu queria só também pegar, assim, além da indústria, você já ventilou de algumas indústrias, né? Além da financeira, vocês têm conseguido desenvolver para quais têm sido os setores mais demandados aí, que mais demandam aí de vocês, cara? A gente vê o setor do varejo, né, começando a procurar a gente com mais tração, a gente está com... É o principal perfil? É o mercado financeiro? O mercado financeiro, sim, hoje já é onboarding, né, já no nosso portfólio de clientes, mas o varejo vem a reboque, porque, no fundo, é a história natural de desenvolvimento do nosso mercado brasileiro. Né? Os meios de pagamento, né, sempre aceleraram dentro das financeiras e depois vieram os meios de pagamento dentro, né, das próprias varejistas. Né? Sim. Claro, é um segmento muito mais desafiador, o varejo passa por uma grandíssima transformação, mas tem gigantes que ainda se defendem e tem nichados que se defendem muito bem, com bons orçamentos e querendo inovar, buscam a gente. Entendi. Que aí começa essa combinação que para mim é muito rica, que é, né, trazer o momento de vida do indivíduo de fato com uma quantidade de SKUs surpreendente,
combinado uma solução financeira que você pode aí triangular uma solução bem interessante. No final, a solução de vocês pode acabar ajudando como um suporte poderoso aí para os movimentos de inovação, de desenvolvimento de produto e tudo mais. Sim, né? sim. Então, isso é bem relevante. A gente falou de IA generativa, cara, assim, e que muita coisa tem sido falada, assim, vocês têm aplicado isso nos desenvolvimentos de vocês? Como é que essa tecnologia tem flertado dentro do mundo de vocês? Eu sei que cada vez mais isso é mainstream. Quando você fala com qualquer VC hoje, o cara só quer botar projetos como isso. Já estão falando que, enquanto a gente falava que o software is eating the world, né? O Mark Anderson falava. Agora estão falando que AI will eat everything, porque na verdade porque ainda é um pouco mais profundo no ponto de vista do tanto que ele automatiza e dá respostas, né? Como é que vocês têm olhado? A gente tem atuado como complementariedade. Sim. Né? Assim como nosso posicionamento a Mintech complementa os dados tradicionais, que são absolutamente robustos e necessários quando a gente fala de birôs tradicionais, combinado a dados não tradicionais, a dados digitais e aos dados da Mintech, sem dúvida a operação financeira vai ter um sucesso diferente de outros que só usam o dado tradicional. Sim. Quando a gente fala de IA generativa, a gente pensa muito em dar o atendimento com informação muito aguçada de uma pessoa que já te conhece. Por exemplo, a IA generativa vai talvez dar o mote do seu vocabulário, do jeitão que você gosta de ser atendido, né? Mas não vai dizer exatamente se seu momento de vida mudou ou não. Se você comprou uma casa, se você quer vender o carro, ou se você precisa de um outro produto financeiro, ou se você tem interesse em comprar um seguro, uma pólice de seguro. Sim. E aí que eu entro com machine learning muito pesado, eu tenho investido muito mais energia e esforço em machine learning. Sim. Porque o universo de exploração de dados que a gente tem aqui, nessa diferença de 2 podcasts que a gente fez, sim, é gigantesca. E eu sei que tem muita coisa ainda não explorada, porque eu também preciso desenvolver isso em conjunto com o mercado. Eu tenho a visibilidade do dado, mas se eu não tenho a visibilidade do comportamento dentro das empresas, eu não tenho a variável resposta para criar ferramentas poderosas. Quanto a laranja aqui foi um caso bem clássico. Claro. Né? Sozinho eu não faria isso, eu só faço isso junto com o mercado. Então, estou afiando muito a minha potência em ferramentas de modelagem, de machine learning, para que a gente tenha modelos mais robustos, mais parametrizáveis, e não precisa de solução muito sofisticada, rocket science, nada. O mais trivial, e a gente já fez excelentes resultados, por exemplo, em estratégias de cobrança, apenas dizendo ou não é motorista, ou não é entregador. Cara, só isso. Olha só. Não preciso ter uma rede neural para dizer isso. Sim. É um sim ou não. E cara, altamente complementar. Faz uma diferença de ROI, de P&L que a gente viu, de 3 vezes a geração de acordo e duas vezes a recuperação financeira. Nossa, mexe o ponteiro pra caramba. Mexe o ponteiro com sim ou não. Óbvio que depois vai ter a gente tem evoluções sobre isso. Mas começar com isso já é trivial pra gente. Sim. Tanto é que a gente começa, né, fazendo um gancho rápido, como a gente pivotou, não só do dado bruto, mas a dar soluções simples prontas para entrega para uso agora. Não vamos pensar em grandes modelagens, em grandes sofisticações. Agora tem essa flag aqui, 01, que vai resolver bastante sua vida e implementa. Já entrega valor, tipo, no D0, né? E eu já entrego no arquivo separado no formato do motor de decisão que ele precisa. Caramba, Então, acho que é muito mais em escolher as ferramentas que você tem disponível e a velocidade de entrega na ponta. Senão eu vou ficar fazendo floreio. Com certeza. E o que a gente falou, né, assim, que foi até um takeaway do outro papo que a gente teve, tem de dado acumulado e aquela coisa de escovar dado. Porra, cara, na verdade, a gente tem que ser mais certeiro. E aí, nesse ponto, faz toda a diferença ter um suporte, né? E, meu cara, olhando para espaço competitivo, tá? Como é que você tem navegado esse ambiente aqui no Brasil? Eu digo de antemão que eu desconheço outros caras que façam algo nesse sentido. Não que eles não existam, realmente é porque eu tenho mais conhecimento do caso de vocês. Mas como é que tá esse ambiente competitivo, cara, assim?
A gente ainda nota Os caras, só Claro. parênteses, os caras tradicionais, provedores de crédito, tem birôs e tal, esses caras não estão também tentando botar esse pezinho no que você faz? A gente está numa fronteira de inovação que mexe com a parte cultural também de negócios, né? Sim. Porque tem uma questão de um leap, né? um pulo, um pulo ao ainda não testado de fato por longos anos que é usado no mercado. Né? Sim. Então, a gente entra provando valor muito rápido hoje em dia e a aceleração de adoção realmente cresceu quando, de fato, a gente começou a mostrar não só o conceito, a premissa, que é muito forte, mas sim o resultado. Sim. Nessa história de 3 vezes acordo e 2 vezes recuperação financeira, pronto. A gente abriu uma porta que o primeiro que apostou já está ganhando na frente, os outros começam a ganhar agora também. Sim. Que me lembra um pouco, a gente conversava isso outro dia, da época que não é tão longe, da época que tinha a estrutura de dados em facility, em hardware físico. Eram grandes computadores, né? Sim. E quando se falava de nuvem, era nem pensar. Sim, Eu vou levar meu dado para a nuvem? Não, eu quero o meu aqui. Né? Eu quero olhar para ele, uma sala trancada, um outro prédio. É bem cultural ainda. E é na mudança geracional. Às vezes a mudança geracional ou é o mercado que fala assim, cara, não tem pra onde correr. De repente todo mundo vai. No próprio mercado financeiro a gente teve esse papo, assim, todo esse processo intenso de migração na nuvem, cara, assim, é porque a água bateu, como diz, bateu na bunda, assim, os caras E todo mundo entendeu que é muito melhor. É claro, É muito melhor. Mas o começo, né, não foi tão trivial. Porque, principalmente os grandões, os tradicionais, falam assim, não, eu tenho um prédio gigantesco que eu protejo as chaves físicas, que ali eu tenho conhecimento. Ninguém explorava isso de uma forma... Agora, ao contrário. Sim. Né? Da mesma forma também como um reconhecimento facial no celular. Não, isso aqui não funciona no meu aplicativo, trava. O meu consumidor não vai saber botar a cara, o rosto. Hoje, quando não tem, agora, como consumidor, você estranha. Pois é. Você pede isso, você demanda isso. Exato. Então, tem uma questão cultural de adoção. A gente está absolutamente pronto para esse crescimento, porque de 12 milhões de brasileiros que a gente tinha até o começo do ano passado, agora eu tenho 30. E isso aconteceu nos últimos 3, 4 meses. Então, de fato, a gente já vê uma adoção dos nossos clientes muito mais rápida. E pronto também porque a gente tem uma tecnologia de ponta para atender esse desafio, que não é um desafio trivial. Sem dúvida. E por isso que também a gente vê poucos players que se posicionam de alguma forma, mas não exatamente como a gente tem, porque é um jogo que demanda energia e investimento. A gente tem que ter muita autoria na nossa propriedade intelectual, mas também em 2 campos que a gente falou pouco aqui. Falamos um, o outro nem tanto. A parte legal jurídica, a gente está sempre na ponta da discussão, e a parte de sistema operacional. A gente depende da Google e da Apple. Sem dúvida, é verdade. Isso é bom, porque senão qualquer desses 400 mil aplicativos seriam perigosos. Para subir um aplicativo nessas lojas, você tem que passar por um crivo pesado desses sistemas operacionais. Exato. Ela abre o teu código, ela sabe o meu código. Então, assim, Mintec, você capturou esses dados. Como que você codeou? Já teve casos que ela falou assim, você não pode codar assim não, que está muito amplo. Codeia, mas limitado. Olha só. Olha que nível de detalhe que eu tenho que entrar. E por que eu tenho e faço isso com afinco? Porque assim eu garanto uma operação rápida, veloz, segura. Chegando aí a 22 milhões de coletas dia. Não, e é absurdo essa... Pô, de 12 para 30 que você falou aí em 4 meses. Então assim, acho que esse movimento de crescimento cada vez vai se tangibilizando mais, né, cara? Ainda mais à medida que vocês vão expandindo para outros segmentos também. E materializa-se o quão importante, o quão mexe ponteiro, como você acabou de citar. Realmente, eu imagino que vocês vão crescer ainda mais. Mas, Gustavo, tá chegando no final, cara, assim, é um papo super maneiro, eu sempre gosto muito, porque tem muita coisa que a gente teoriza, a gente escreve muito a respeito, a gente fala dessa tendência, eu mesmo tenho um livro ali que fala de contextual banking, de soluções financeiras contextuais e tudo mais, e quando a seu tempo, ultra personalização, mas quando... Sempre falta o link, o elo para tangibilizar muito disso. Eu acho que o que vocês fazem tem muito nessa linha, tá? Meu cara, falando mais aqui no final, tentando entender um pouco com base no... E aí a pergunta ela é um pouco ampla mesmo, mas
Com base no que vocês têm hoje olhado da evolução do comportamento do brasileiro na utilização de dados de informações digitais, qual é a tua perspectiva? Para onde está indo isso? Acho que você consegue, como você já viu algumas tendências desembocando em certos lugares, qual a leitura que você faz dos dados desse momento que vocês estão vendo, em mercado amplo, sociedade e se possível, também alguns principais setores? Pô, o mercado financeiro, acho que vai chegar... Tô tentando fazer um exercício de futurologia aqui, mas sei lá, com esse lance do bet, para onde está indo, vai azedar bastante e eventualmente também no crescimento dos outros players do mercado de marketplace e tudo mais, cara. O desafio é grande porque a gente percebe também, né, na gestão das empresas, na seriedade e na responsabilidade sobre o orçamento. Isso vem a ver, né, com um desdobramento de pressão de margem de tudo. Margem de negócio, margem financeira, margem de despesa, enfim. Então as empresas são obrigadas a terem muito mais disciplina em decidir aonde investir. Acabou-se aquela jornada de eu tenho um orçamento gigantesco, muito sobrado, vamos chamar assim, para uma inovação que eu não sei para onde vai. Não tem mais. É uma inovação absolutamente direcionada que demanda players já mais prontos. Né? Inovação aberta, hackathons, isso ainda acho que vai ficar num momento mais startupeiro. Tá. Deixou de ser uma coisa já abraçada ainda pelas empresas porque não tem mais tempo para isso. Falando de tempo, o mundo de modelagem, o mundo de machine learning se sofisticou de uma forma muito grande, a gente percebe isso, que demanda um outro perfil de profissional. Que, de maneira jocosa, que a gente pode fazer, é um profissional de prompt. Tá. Né? Não é aquele hard coder. Então, o mercado está numa jornada de transformação muito importante de pessoas, para saber lidar com essa nova fronteira de soluções. Né? Não há dúvidas que dados complementares são a chave do jogo para mudar o jogo. Porque senão a gente vai continuar tendo, né, o nosso atendimento de mercado, e eu vou falar onde eu tenho especialidade, o mercado de crédito vai ser igual 20 anos daqui para frente, em termos de separação de risco e acesso a crédito de qualidade para pessoas que ainda não têm. Sim. Existe ainda uma parte muito relevante da população que não tem acesso a crédito. E não pela parte malévola dos bancos que não querem dar, não, isso é porque ainda não está se tangibilizando um contexto que também tem a ver com situação de mercado, situação de Brasil, e ferramentas estatísticas de verdade que digam sobre o indivíduo. Eu acho que a gente está muito próximo dessa próxima fronteira. Porque a gente já tem muita ferramenta disponível, e não só a Mintech. A gente tem muita ferramenta de tratamento de dado. O que antes uma query precisava de um especialista para codar e demorava um dia, passou a ser horas, e agora é segundos. Sim. Então, a gente tem uma janela de transformação muito grande aqui para frente. O desafio vai ser, acho que é muito mais na decisão de qual dado usar e qual dado não usar mais. E simplificar. Fazer e achar que soluções autônomas vão resolver o jogo não vai dar certo. Bom ponto. Não vai dar certo. A interação e a combinação humana vai fazer todo sentido. Ainda faz todo sentido existirem POCs, né, dentro de operações, olhando planilhas de Excel, aprovação manual, porque isso gera conhecimento para alimentar as ferramentas super poderosas que a gente tem e gerar escala. Mas o que sim determina agora é muito mais uma orientação, resultado, é um desafio para provedores de mercado, né, como eu, que eu não posso chegar mais com um conceito. Sim. Eu tenho que chegar com uma prática e um resultado, quase que um revenue share. Sim. Sharing, né? Ou então um success fee. Eu não vou pagar pelo serviço, eu vou pagar se der certo. Então, eu acho que o mercado vai evoluir para isso, mas ainda, falando de mercado financeiro, acesso a crédito, que ainda é um desafio pesado, a gente não chegou lá ainda, mas eu acho que a gente está perto. E para os outros mercados que vêm muito a reboque, é como você acertar a hiperpersonalização desse indivíduo. Porque hoje, dentro de banco, dentro de aplicativo de táxi, dentro de aplicativo de qualquer coisa, você tem
não só os produtos desse fornecedor, né, de serviço ou produto, mas tem tudo ali. Né? Numa seguradora você tem conta digital e tem cartão de crédito. Sim. De uma empresa, num banco você tem supermercado. Né? De um iFood, por exemplo, de entrega de comida, você tem farmácia. A gente já rompeu essas fronteiras. Então, né? é marketplace contra marketplace, dentro de marketplace, já. Né? É uma super matriz, né? Sim, sim. Então, como acertar esse jogo? Vai ter muito comportamento disponível para entender esse indivíduo. E ter tecnologias como, por exemplo, da Mintec, eu acredito que são ferramentas fundamentais para você alinhar a estratégia do seu negócio. Maravilha, meu cara. Acho que é uma visão bem bacana e detalhada aí do que a gente tem para esperar de mercado. Muita coisa tem mudado muito rápido, né? E ter um pouco desse feeling de você que está na ponta e entender esse modelo. Eu acho que esse é o ponto. Você falou de revenue sharing e tudo mais. Hoje é muita gente prometendo e não tem muito tempo para perder e aquilo que já está testado e que você já implementa e já é provado que vira a chave super rápido, sai na frente e cada vez mais temos insumos e tecnologias para fazer isso acontecer. Meu cara, muito obrigado pelo tempo. E você, espero que tenha gostado. Não se esquece de deixar seu like aqui no vídeo e encaminhar para outras pessoas que possam, de fato, se beneficiar da conversa que a gente teve aqui. Pode aprender bastante com esses insights. Forte abraço e até a próxima.